Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de negócios na música, gestão da carreira, music business. O que é isso, né, para quem ainda não entende? Isso é a gestão que há por trás de todo um trabalho musical que tem um sucesso, uma continuidade. A gente sabe que hoje em dia você não precisa de tanta coisa. Às vezes um meme de uma música faz um hit estourar. Mas não é sobre isso que eu quero falar, até porque muita gente acaba estourando e depois desaparece, nunca mais consegue se manter naquele topo, ou não consegue nem crescer, não consegue se desenvolver. E é importante a gente entender o que tem nos bastidores, como é que eu devo fazer para poder gerenciar todo esse trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos com bandas de heavy metal, e essas bandas, elas tinham uma realidade que é muita vontade, muita paixão, mas a maioria não tinha gestão. Era só colocar uma dosezinha de gestão, de organização ali, que o resultado vinha. Você podia ver que bandas que saíam, às vezes, de um interior, elas conseguiam ter um resultado porque a paixão era intensa, já tinha muita raça, muita vontade, porém, faltava aquela dose de organização. Quando a gente fala de gestão, gerenciar, administração, a gente está falando aquilo que a dona de casa fala sobre o que? Organizar. Você pegar e organizar, colocar tudo no seu devido lugar, limpar, arrumar, jogar o que é velho, o que é fora, você tirar os excessos e você dar uma cara. Uma dona de casa sabe muito bem como é isso, né? Ela pega uma casa desorganizada e a casa, depois que ela faz toda aquela organização, a casa fica ali com cheiro, com uma aparência, fica agradável por mais simples que seja. Isso é a gestão, isso é gerenciar, isso é organização, isso é administração. E muita banda, a carreira de muita gente às vezes está extremamente desorganizada. Tem muita vontade, tem até talento, mas não tem direcionamento. Não sabe o que é, não tem uma identidade, não sabe para onde que vai, tenta de tudo e no final não consegue ter resultado e dá aquela sensação do quê? Nossa, eu estou fazendo, está sendo tudo em vão. Talvez está sendo feito de uma forma desorganizada, desperdício de tempo, esforço, até dinheiro, porque não entende como que deve ser feito, qual é o processo, qual a forma de fazer. Então pensa aqui no seguinte, na administração, né, lembra a organização, fala sobre nível estratégico, nível tático e nível operacional. É claro que lá eles falam tipo de uma pirâmide. No topo está o nível estratégico, é o de cima para baixo, onde pensa e o restante vai executar. Tático é intermediário, e o operacional está ali embaixo, é as ações, é a movimentação, é a execução. Aqui no estratégico, para você ter uma ideia, eu vou marcar aqui, um primeiro ponto que precisa para se definir o que vai fazer é o seguinte. Você primeiro precisa aqui, definir a identidade artística que esse trabalho que você tem, independente do que você esteja, se você está no pagode, sertanejo, gospel, rock and roll, heavy metal, você precisa ter uma identidade, uma identificação. As pessoas escutam, já sabem que é você. As pessoas já conseguem entender que é determinada banda, cantor, artista, porque tem uma identidade própria. Tem muita banda que a gente entende e conhece ela pelo quê? Pelo fato do som da guitarra bem característico. E a maioria, no contexto, por exemplo, de gospel, a gente identifica muito pela voz do cantor, ou pelo estilo das letras. No heavy metal vai depender muito ali da dinâmica e muito dos timbres, para se saber qual é a identidade, né, que está estabelecida aquela banda, o que ele trabalha. Então é importante se definir o que vai fazer, porque senão cada um fica querendo uma coisa, ninguém vai para lado nenhum, ninguém sai do lugar, porque está todo mundo puxando para um lado oposto. Então tem que definir uma identidade artística para esse projeto musical. Outra coisa que está em nível estratégico. Quando a gente fala nível estratégico, a gente está falando de nível cabeça, pensar, planejamento. É onde você planeja primeiro para depois você fazer. É claro que você vai pegar parte daquilo que você tem para executar. Então, definiu a identidade artística, você vem também, você precisa pensar um pouco nessa carreira dessa banda. Se você é um músico individual, você tem que pensar em como que você vai desenvolver sua carreira. Se você pegar, por exemplo, um músico, né, individual, ele para poder se tornar um grande guitarrista, um grande baterista, um grande cantor, ele tem que fazer aulas, escola, ele tem que ouvir pessoas que estão em áreas diferentes, para o quê? Para ele poder ter referências, para ele poder aprender a não perder tempo com algumas coisas, ele conseguir organizar a caminhada, o caminho dele. Então, planejar a carreira da banda, dos músicos, os investimentos que podem ser feitos, de que forma que vai estruturar, de que forma que vai se posicionar nas áreas, nas regiões, de como que vai chegar em determinada região, como que vai investir na própria carreira para cada vez mais ter estrutura, ter equipamentos melhores, ter mais conhecimento, mais técnica, mais habilidade, ou para aqueles que são de um contexto mais religioso, quanto mais entendimento da sua fé, quanto mais alcance, né, quanto mais reconhecimento, respeito, né, autoridade naquele meio, você vai ter para você ir o que? Se colocando em situações maiores. Então você vê aqui em terceiro o seguinte, você tem que definir o quê? Vocês é que vão fazer esse planejamento, ou vocês vão ter um produtor artístico, ou um tour manager, ou melhor, um manager, um produtor, aquele que vai
cuidar desse direcionamento. Ele vai pensar por vocês, ele vai olhar para a banda e ver, não, isso aqui vocês precisam tirar, não, isso aqui é excesso. Um exemplo é uma banda muito antiga, Mamonas Assassina, muita gente conhece. Eles tinham uma banda de música autoral, de rock nacional, e um dia pararam na mão de um produtor. E o produtor começou a identificar que aquilo que eles faziam nos intervalos, nas brincadeiras, aquilo que vocês fazem de brincadeira nos intervalos das gravações, eu acho que essa é a identidade da banda. É isso que vocês fazem muito bem e tal. E eles começaram a fazer aquelas músicas mais engraçadas e acabaram estourando. Então, às vezes, o produtor ele enxerga o que você não está enxergando, ele identifica aquilo que você tem de defeito e você acha que é talvez até uma coisa boa, e não é uma característica ruim. Ele vai ajudar a lapidar a banda, vai dar um direcionamento, ele vai estar aquela pessoa que olha de fora. Em quarto lugar aqui, ó, planejar lançamentos. Lembrando que nós estamos falando do quê? De nível estratégico. Na parte de estratégia, definir as estratégias. O que vai fazer é planejar, pensar, cabeça. Então você tem que planejar os lançamentos. Quando é que você vai lançar? O que você vai lançar? É um single, uma música? Só nas plataformas digitais? No YouTube, enfim. Como que você vai lançar isso? Aonde você vai lançar isso? O quanto que isso vai custar? Então tem que ter essas perguntas antes de... Porque quem é envolvido com música, com arte, tem um senso muito grande de criatividade. Então, assim, tem aquela coisa muito impulsiva. Do nada vem uma ideia e vamos que vamos, mas nem pensa. E às vezes a ideia é muito legal na hora que a gente tem, mas na hora que vai botar em prática, ela é esforço em vão, gera um alto custo, não dá retorno e ainda dá uma frustração muito grande que parece que fez e não conseguiu nada. Então é o seguinte, é importante planejar lançamentos, turnês, quando que vai fazer esse turnês? Quando a gente fala de turnê, para quem não conhece muito, é o quê? Você vai fazer uma turnê, você vai fazer uma sequência de datas. Você vai ficar um período ali, seja uma mini tour, 4 dias, fazendo uma sequência de shows, ou uma coisa maior, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Os grandes artistas que têm a agenda lotada, eles ficam praticamente o mês inteiro. Alguns chegam num nível que ele pode até escolher, não, tais dias eu não quero porque eu quero estar com a família. Mas quem está em momento de crescente, de projeção, não tem muito esse direito de escolha. Então fazem turnês longas, que duram 6 meses, aquela turnê só de um show, de um tema, uma temática específica. Então você tem que planejar isso no período do quê? De definir as estratégias da banda. Você define ali a identidade, você vai planejar a própria carreira de cada um, organizar como que a banda vai crescer. Quando a gente fala aqui de planejamento da carreira da banda também, tem que definir o seguinte, essa banda, ela vai ser uma banda que tem um dono ou uma banda que tem 4 sócios? Isso precisa ser definido, porque tem muita gente que só na hora que o negócio estoura, dá sucesso, cada um começa a brigar, não, eu que fundei a banda, eu que sou dono, eu que injetei mais dinheiro. Tem que definir muito bem já desde o início, porque senão a hora que o negócio, a grana entra, vai um pouco para cá, para lá, começa a dar discussões, um acha que faz mais, outro faz menos e tal, um está se dando bem em cima do talento do outro, e a confusão. Tem que ficar muito bem definido essas questões aí. E por último, analisar os resultados que teve antes, analisar resultados de outros, analisar o próprio mercado musical ou o meio que você está inserido. Aqui eu não sei para quem eu estou falando, talvez eu esteja falando para uma pessoa que é cristã ou uma pessoa que não tem nada a ver com religião e tem uma banda artística, toca para um segmento totalmente diferente de um gospel, por exemplo, ou de um heavy metal. Então, cada um de vocês estão inseridos, tem um nicho. O heavy metal ele tem aqui um tamanho, né, de fãs, de pessoas que seguem aquele estilo, o mundo gospel, o sertanejo, o pagode, o funk, eles têm ali todo um público, toda uma característica, uma linguagem, uma forma de se vestir, uma forma de se comportar, de agir, de reagir. Tudo isso tem que ser analisado, porque isso define muito bem as estratégias, como que você vai se comunicar com esse meio, com esse segmento no qual você está inserido. E aqui, para a gente não demorar tanto, o nível tático é o quê? É você alinhar, foi definido, aqui pensou. Nível estratégico, eu pensei. Agora eu vou para o nível tático. No nível tático é o seguinte, eu preciso alinhar com a equipe proposta de trabalho artístico. Todo mundo da equipe precisa ter um entendimento que a proposta do nosso projeto, da nossa banda, é esse. Não adianta o cara ser fã de uma pegada musical e ele está dentro daquele projeto, igual hoje é muito comum caras que nasceram em igreja e tocarem com músicos de sertanejo. É muito comum, às vezes, a gente ver músicos que tem uma linha mais heavy metal, gosta de heavy metal, gosta de rock and roll e tá tocando com sertanejo, tá ganhando a vida, tá ganhando grana, sustentando a casa, a família, desenvolvendo a carreira dele através do quê? Tocando com uma banda de sertanejo. Então ele entrou dentro de um projeto que já tinha uma identidade que não tem nada a ver com a identidade dele individual, mas ele entrou lá já sabendo que a identidade é um sertanejo, apesar dele ser um cara apaixonado por heavy metal, e lá ele vai ter que estar alinhado com essa identidade que foi definida, que foi pensada, ou é aquilo que o artista que é dono do projeto, ou que é o líder daquele projeto, ele quis que fosse o trabalho a ser lançado e vai ser feito todos os investimentos dentro daquele nicho, né, dentro daquele mercado, ok?
Então, aqui precisa ser alinhada com a equipe, com todos que estão envolvidos. E alinhar também as diretrizes, né? O que pode, o que não pode, o que aceita, o que não é. Tem banda que não gosta de nenhum consumo de bebida alcoólica em ambiente de show. Tem banda que eles estabelecem isso. Tem gente que não gosta que ninguém chegue próximo a camarim. Enfim, tem um monte de coisa. Tem banda que não aceita fazer show entre cidades com uma distância muito longe, acima de 300 quilômetros, ou 200 e pouco, assim, de um dia para o outro, se tiver que fazer, né, por rodovia. Enfim, cada banda ela define suas diretrizes, então isso tem que estar alinhado. Ó, direcionar e delegar responsabilidades de acordo com o perfil de cada um na equipe. Tem pessoas na equipe que eles têm uma facilidade para dar conta de determinadas tarefas que a banda tem. Porque tem banda que vai ter um produtor. Raríssimas bandas hoje têm um empresário. Raríssimos artistas, ok? E você, eu estou falando aqui para pessoas, claro, pessoas que já estão estouradas, não vão precisar me ouvir, porque eles já estão vivendo isso, mas você está vendo isso daqui, então você sabe que você tem um projeto ali, que se você ficar botando uma pessoa para fazer cada coisa, é muito dinheiro que você tem que pagar para muitas pessoas. Então você tem que dividir algumas responsabilidades com a sua equipe, com os músicos, ou seja, entender o perfil de cada um, isso daqui é bom nisso, aquele é bom naquilo, e cada um pega uma tarefa e ajuda a banda a se movimentar. Porque é uma banda, um projeto independente. Reuniões com o produtor manager para o quê? Para alinhar, para conseguir ir trabalhando, acompanhando, ter ali um processo de coach, né, de direcionamento da carreira, de treinamento, de apoio, de ajustar as coisas, de ajudar a resolver talvez conflitos, ok? Negociar parcerias artísticas, porque às vezes você pode lançar algo que você está pensando em lançar em parceria com algum artista da sua região ou de outra região, um artista que é maior para ajudar a projetar o seu trabalho. Negociar parceiros de imprensa, de comunicação, meios, né, sites, blogs, enfim, redes de comunicação em massa de preferência para você poder fazer um trabalho que quando você tiver algo a lançar, você já sabe através de quem, com quem, ou até mesmo agências de marketing digital, que trabalham tanto no digital quanto em outros meios de comunicação para ter inserção do seu nome, da sua marca, do seu projeto, do seu trabalho, da sua banda. Negociar shows e turnês, porque depois que você lançar algo, você tem que pegar a estrada para tocar, para projetar isso daí. Corrigir erros e aplicar melhorias. Você avalia tudo que foi feito e sempre analisa resultados, corrige erros, aplica as melhorias. Não negligencie falhas. Não joga sujeira para debaixo do tapete. Quando ela estourar, talvez vai ser no pior momento, ou melhor, vai ser no melhor momento da banda, estoura algo que era para ter sido resolvido lá atrás. Não negligencie, resolva os problemas. Percebeu algo que não está legal? Atue sobre aquilo, ok? Agora, o nível de operacional é o nível de você executar. É o nível de colocar a mão na massa. Já pensou, já teve ali a questão tática de definir quem é que cuida disso, quem é que cuida daquilo, já botou o time em campo, já, ó, você vai na direita, você vai na esquerda, você está aqui no meio, enfim, já definiu quem é quem. Agora está na hora de o juiz dar o apito e você começar o jogo, dar o pontapé inicial e vamos lá. Compor música, registrar essas músicas, porque você tem que entender dos direitos, fazer arranjos para essas músicas, ações sociais, né, para que a banda, para que vocês exercitem isso, né? Uma banda, ela precisa se envolver com a comunidade local, que seja o país, que seja a cidade que ela está envolvida, que seja a comunidade que ela está envolvida. Ela tem que ter uma atuação ali, porque não basta ser ali uma pessoa que, eu sou um artista. A gente tem que usar até a influência que a gente passa a ter para poder proporcionar melhorias à comunidade que a gente está inserido. Isso é extremamente importante. Ações digitais, virtuais, pelas redes sociais, gravar essas músicas, tudo isso é operacional, porque isso vai exigir esforço, movimentação, esforço físico. Lançar essas músicas, tudo isso já foi definido aqui, quem, como, o que ia ser feito isso, quando, com que parcerias. E aí vem também a questão de realizar os shows e turnês. Aí é a parte cansativa, aí é a parte que todo mundo quer, porém quando chega, muita gente não aguenta, porque botar o pezinho na estrada é cansativo. Tem às vezes até que estar preparado fisicamente, cuidar do corpo, correr, malhar, estar pronto para lidar com esse esforço que é cansativo. E aí vem a questão de você, depois que termina tudo isso, fazer um balanço, fechar os resultados de tudo isso, organizar esses dados para você obter informação, porque eles vão alimentar novamente o quê? O estratégico. Porque aqui, vamos avaliar os resultados novamente para poder redefinir, se for necessário, algumas coisas, ajustar aqui e ali. Ou seja, os negócios da música, gerenciar a carreira, a gestão da carreira, a organização da carreira, vai passar por esses 3 estágios, por essas 3 etapas, por esses 3 níveis. Esse aqui é o nível, né, mais alto, que é o nível de você pensar sobre o que precisa ser feito, né? É o nível, colocar aqui, mais alto, o nível 1, aqui, nível intermediário, ok? Nível 2. E aqui a gente vai ter
O nível 3, que é operacional, envolve muito mais pessoas. Aqui envolve menos pessoas, né? Um grupo mais reduzido pensando sobre o que fazer. Aqui já envolve toda a equipe interna, principalmente, definindo, alinhando, todo mundo conseguindo ter a mesma cultura e mesmo entendimento. Aqui vai envolver equipe interna, equipe externa, parceiros de negócio, muitos outros atuando simultaneamente para que todo o projeto ele aconteça. Isso daqui é detalhado, isso aqui é o miolo da coisa, isso é o bastidor, isso é a estratégia de funcionamento, esse é um modelo de funcionamento no qual a gente vê que é o seguinte, dá um pouquinho de trabalho nas primeiras vezes. Depois que ficou definido aqui a cultura que aquela equipe tem, para colocar isso no operacional, na primeira vez pode até ser difícil, nas outras vezes funciona como uma engrenagem. Então, esse esforço inicial é válido, dá trabalho mesmo. Você construir algo organizado, aí eu volto lá, lembra que eu falei da dona de casa, ou do dono de casa, porque tem homem que também arruma casa, que hoje muitos homens moram sozinhos e tem que se virar e arrumar, dá trabalho. Porém, depois de um tempo começa a ter um padrão que já não dá tanto trabalho. Dá trabalho a primeira grande faxina, mas depois as coisas começam a entrar num ritmo, numa engrenagem e pronto, já não se tem tanto esforço para manter algo organizado e limpo, para manter uma banda organizada, funcionando, crescendo ou pelo menos se mantendo estabelecida, na pior das hipóteses, autossustentável, ou seja, ela mesmo se sustenta, ok? Isso daqui é para quem tem interesse em colocar ordem na casa, colocar ordem naquilo que está fazendo. Por isso eu fiz esse vídeo, para você entender detalhadamente isso que está aqui, ok? Segue aqui, inscreve. E eu queria que vocês comentassem nesse vídeo sobre o que você achou, o que você acha que faltou. Faltou alguma coisa? Faltou alguma observação? Escreve aí, vamos conversar e discutir sobre o music business, sobre gerenciar a carreira, sobre negócios na música. É muito importante conversar sobre isso. Quanto mais a gente conversa, mais a gente alinha, mais a gente entende, mais a gente começa a abrir a mente. O importante é isso. O músico ele tem que entender que existe aquele lado criativo, intuitivo, existe a inspiração, mas também vai ter a transpiração, vai ter o suor, vai ter o esforço de pensar, vai ter o esforço de delegar, direcionar, treinar a equipe, nível tático, e depois vai ter o esforço de botar para fazer a prática, todo mundo colocar a mão na massa, botar a mão na massa. Então, music business, ele tem esses detalhezinhos que não estão ali quando as pessoas falaram, ah, como é lindo ter uma banda, os holofotes, as fotos, as imagens e tal. Ter uma banda, ser um músico, ser um artista, ser um cantor, independente se você é um cantor que não tem nada a ver, por exemplo, com religião, e até você que está envolvido com fé, com religião, com espiritualidade, para você também tem que ter organização. É claro que para quem está no contexto de igreja, ele não está falando muito nessas coisas, né, fama, ele está falando mais em conseguir alcançar, alargar as tendas, né, que fala. Então, nós precisamos entender que independente do que você acredita ou para qual público você está tocando, é importante você saber que existem esses 3 estágios, essas 3 etapas dentro dos negócios musicais. Para gerenciar a carreira da sua banda ou a sua própria carreira individual, você precisa saber viver constantemente, de trabalho em trabalho, de lançamento em lançamento, essas 3 etapas, esses 3 níveis, estágios de organização, de gestão e administração. Espero no próximo vídeo. Um grande abraço.